Boa noite, meus irmãos, encarnados e desencarnados. Mais uma vez, a alegria de estar aqui, nessa casa que a gente sente tão acolhida. A gente diz que é mais um cantinho da nossa experiência aqui na Terra. Então, eu trago um abraço fraterno lá do Pedra de Luz, para que sejamos, assim, uma grande família, aprendendo um com os outros. E quando a gente vem, adentra, eu digo que nas salinhas de aula, que cada centro espírita representa, né? Estamos aqui aprendendo todos juntos, né? Me coloco à disposição, principalmente da equipe espiritual do amado Mestre Jesus, para que nesta noite possamos juntos refletir de algum tema que eu vou trazer aqui, mas que com certeza todos nós estamos nessa caminhada para isso, para o aprendizado, para que possamos sim compreender exclusivamente esse grande amor de Deus para conosco. E tem algumas situações que é mais fácil de explicar esse grande amor de Deus. E uma das situações em que nos colocaram à disposição, principalmente a equipe espiritual, o Espírito de Verdade, nessa doutrina tão esclarecedora, foi a reencarnação. Que há, sim, muita explicação e muito amor para conosco quando nos colocamos a vivenciar cada etapa, cada história do nosso espírito eterno que somos em processos reencarnatórios. E é por isso que quando falamos de Deus, não tem como falar de amor, esse amor universal, esse amor acolhedor, esse amor que educa, que nos acolhe como seus filhos que somos. E Ele, como um grande Pai, como um grande Criador, não poderia ser diferente se não for com o amor que Ele nos coloca em certas situações da qual viemos aqui nesse planeta. Essa é uma escola da vida, e que cada cantinho da nossa reencarnação, cada escolhas são nossas salas de aulas. Então, como Deus é soberanamente amor, Ele não poderia ser diferente. E é por isso que explica as situações que nós estamos vivendo. E parece que está cada vez mais uma situação pior. Já vimos, e a gente ouve isso, inclusive
inclusive nós espíritas falamos muito disso. Parece que o mundo está cada vez pior. Não, meus irmãos, o mundo está cada vez melhor. Talvez não teríamos no pretérito essa oportunidade de estarmos aqui abertamente falando sobre Deus, sobre reencarnação, sobre o amor, sobre a espiritualidade, sobre nós. A gente às vezes assiste aí os filmes de épocas e vê que não havia muita tolerância. Era dente por dente, olho por olho, e não havia nem diálogo. Sim, meus irmãos, estamos nesse processo de transição planetária e não seria diferente, já que nós estamos sim nesse processo de aprendizado e que a dor ainda prevalece nessa escola, que é através dessa lição que ainda é muito inerente nessa escola da vida. Por isso que parece sim estar pior, não está. É que nós temos aí o conhecimento, a gente sabe o que está acontecendo em cada cantinho desse planeta e até fora dele, para saber que parece que tudo é muito mais grandioso, tudo é muito mais complexo. Mas também, nessa educação que estamos aqui, como espírito em processo de aprendizado, compreendemos um pouco mais e tiramos essas vendas para entender que somos aqui somente pequenos aprendizes, mas também somos filhos amados. E é através desse processo reencarnatório que Deus nos deu essa oportunidade. Sabemos que nascemos simples e ignorantes. Inclusive, essa é uma das perguntas do Livro dos Espíritos, 115, em que foi nos colocado que dentro do processo da criação divina que somos, passamos por todas as etapas como centelhas. Aquela centelha que vai recebendo experiência em vários reinos, para que um dia tivéssemos a oportunidade de receber o princípio individual, o princípio da inteligência, o princípio do amor e do livre-arbítrio. E mesmo nessa oportunidade de receber esse livre-arbítrio, ainda éramos primitivos nas nossas escolhas, talvez nem responsáveis fomos. Mas agora, diante de tantas reencarnações, diante de tantas oportunidades que Deus nos deu, a gente começou a despertar a autorresponsabilidade sobre as nossas escolhas, a autonomia do livre-arbítrio que há em nós. E é por isso que parece sim que em alguma situação nós nos colocamos à prova a todo instante, a toda hora. Eu digo que não esperamos mais a próxima reencarnação. Eu digo que a causa e efeito já está na esquina esperando, né? Foi muito engraçado, semana retrasada, eu tossindo, porque com essa gripe que está todo mundo, né? Eu tossindo, meu marido foi lá e fez uma brincadeira, né? E tossiu e dizia, foi imitando, eu tossindo assim, meio que deboche, sabe? E eu olhei para ele, que coisa feia, né? Debochando assim de mim. Não demorou 2 minutinhos, porque ele é atleta, sabe? Joga futebol, joga futevôlei, sabe? Aquela assim, mantendo a forma. Não demorou nem 2 minutinhos eu lá estudando, fazendo a minha pós-graduação, estudando. Quando eu olho para a sala, tá ele, ai, gritando de dor. Eu disse, que foi? Deu cãibra. Eu falei, ai, que coisa, chorando à toa, né? Então eu brinquei, viu? A causa e efeito já está na esquina. Não espera muito tempo quando você está querendo fazer mal a alguém ou rindo de alguém, né? Mas isso é só para nos trazer um pouco de alegria. Mas isso é verdade, isso é a causa e efeito que acontece. Então, nós não temos mais tempo, nós não temos mais como esperar nas próximas reencarnações. Nós estamos dando a oportunidade de refazer agora mesmo, nesse instante, nesse momento. E isso é muito bom. Por quê? Porque a gente está fazendo
o aprendizado, essa escola da vida, tirou nota baixa, já vamos lá de novo refazer para que possamos aprender. Porque nós temos pressa, sim, temos pressa nessa transição, porque nós já recebemos várias notinhas baixas e a gente precisa passar de ano. E é só dessa forma, prestando atenção, principalmente em nós, não somente no outro. Que muitas vezes a gente acha que é o outro que está errando, mas quando a gente se modifica, quando a gente se olha, se autoconhece, parece que tudo fica mais transparente, fica mais claro, para que a gente possa compreender o outro e a nós mesmos. Então, nessa trajetória como espírito eterno que somos, que há o grande princípio da doutrina, que somos espírito em processo de evolução, de grande aprendizado. E a reencarnação é esse amor educativo que recebemos do nosso Pai. E, para tanto, é necessário trazer aí um ciclo desse processo reencarnatório para a gente compreender por que nós estamos passando por isso, né? E um dos ciclos dessa reencarnação é que reencarnamos realmente para aprender. Não tem outro motivo. Porque seria se a gente, numa única existência, aprendêssemos tudo. Lá quando tivemos o nosso princípio inteligente e naquela reencarnação a gente teve todo o aprendizado possível, as nossas falhas e as nossas evoluções. Será que conseguíamos fazer em uma única reencarnação? Acredito que não. Até porque o tempo de vida naquela época era bem menos que hoje, do que hoje nós temos aí uma longevidade. Né? Todo mundo aí está querendo chegar na casa dos 100, né? Todo mundo aí se cuidando, porque a longevidade, né? Para viver mais tempo, vivendo essa experiência, não tem que refazer a reencarnação. Então, meus irmãos, com essa oportunidade de aprender dentro dessa escola da vida que nós estamos, é isto. E por isso que a gente vê o amor de Deus. É aquela oportunidade do grande mestre de dizer: você não aprendeu ainda, tirou nota baixa, vai lá que eu vou dar uma nova oportunidade, venha fazer a prova novamente naquelas matérias que ainda não aprendemos. E aí a gente vai lá e tenta fazer de novo. E o que é melhor, ainda nós escolhemos qual as provas que queremos passar. Pena que às vezes, ao dormir, esquecemos a matéria, né? E quando chegamos aqui, não lembramos bem quais são o tema que nós temos que tirar nota 10. Mas não tem problema, porque nunca estamos sozinhos, né? Nessa vinda para cá. Seja na erraticidade, os nossos mentores, nossos guias espirituais, assim como aqui na Terra, quando a gente reencarna no seio onde encontramos verdadeiras almas acolhendo as nossas falhas, as nossas tristezas, as nossas dores, pegando nas mãos e dizendo: vamos lá que você consegue. A gente encontra isso no nosso seio, no nosso relacionamento, seja familiar, social, inclusive até de trabalho. Então, estamos aqui sim aprendendo com tudo isso, essa grande oportunidade. Por isso reencarnamos, para que saímos um dia com nota 10, né? Nessa matéria chamada vida. A lei de causa e efeito, já conversei um pouquinho, e é exatamente isso. Não estamos aqui unicamente com uma escolha de um planejamento reencarnatório de outra pessoa. Estamos aqui realmente com a causa e efeito das nossas escolhas pretéritas. E aí sim está escrito justiça e amor de Deus. Porque é nessa causa e efeito que temos aqui uma diferença enorme do quem somos, cada um num processo diferente. Porque senão não seria justo, Deus não seria tão justo assim ao olhar, se a gente não entender que é na causa e efeito em que nós somos diferentes, que temos idades diferentes, nascemos em lugares diferentes,
temos provas diferentes. E é uma ilusão. Quando a gente não compreende isso, parece que a gente vive realmente às cegas. Assim como a gente vivencia essas guerras, conflitos, essa divisão que o próprio planeta está, né, nosso Brasil, porque cada um entende que eu sou melhor, que o outro é pior, que aquela situação é a verdade. Sim, em algum momento as nossas escolhas não serão as melhores. E é por isso que recebemos a oportunidade de refazê-las. Exatamente por isso. Porque tudo que se divide enfraquece, meus irmãos. Pensamos nisso. Esse é o chamado, esse é o alerta. Tudo que se divide enfraquece. Não tem outra explicação. Até eu digo, quando a gente está em um projeto assistencial, a gente diz, estou dividindo as minhas coisas com o outro. Não, estou somando as minhas coisas com as coisas do outro, com o alimento do outro, com a doação do outro. A gente soma. Se a gente não aprender a somar nessa vida, nós estamos às cegas. Porque não é sobre dividir aí aquelas que querem realmente que vivemos no caos, no conflito, é divisão. E nós não somos divisão, nós viemos de uma mesma centelha divina. É a soma, quando somamos tudo, nós vivemos o Criador em vida. É sobre somar, meus irmãos, é sobre somar, nós estamos pedindo isso, implorando isso. A espiritualidade vem nos alertando, soma. E a gente vê aí tudo que divide a dor. Pensamos nessa reflexão. Então, essa lei de causa e efeito traz esse momento em que nós estamos aqui, que nós não somos melhores nem piores, mas que estamos aí cumprindo a nossa provinha para passar de ano. E o outro ciclo é o planejamento reencarnatório. Meus irmãos, poderia trazer aqui toda uma explanação de como funciona o planejamento reencarnatório, mas não é isso o mais importante. O mais importante é saber que escolhemos sim estarmos aqui, imploramos sim estarmos aqui. Até tem um videozinho de um irmão que é espírita, que faz um humor espírita, e passa ele assim, abrindo a portinha, e lá está na mesinha um mentor do planejamento, o arquiteto da reencarnação, e ele abre a porta e diz, posso reencarnar? Ele diz, ainda não. Posso reencarnar? Ainda não. E aí ele fez umas 10 vezes, até que na 10ª vez ele disse, tá, pode. E ele saiu gritando, oba, oba, oba. E aí o mentor falou, e depois diz que não pediu para nascer, né? A gente, na verdade, implora para nascer, a não ser as reencarnações compulsórias devido à situação, estado dos nossos irmãos que aí já até perderam o seu próprio livre-arbítrio, né, de tantas escolhas que não foram felizes para ele. E aí nós imploramos para nascer. Aí todo esse planejamento, escolhemos principalmente a causa da qual nós vamos vir aqui para fazer aquela prova lá no comecinho, lá por que reencarnamos para aprender. E a gente escolhe a escola, que seria o nosso planeta, não seria a escola maior, mas escolhemos o país em que vamos nascer, as famílias, aqueles irmãos que talvez lá gladiamos, brigamos, vivemos em guerras, e aí pedimos para nascer, reencarnar, né, juntos, para que possamos aprender um com o outro. Então, muitas vezes, esse planejamento depende do tempo, de quem reencarna primeiro. A gente que trabalha na reunião mediúnica, a gente vê muito esse planejamento lá sendo trabalhado, porque está esperando que aquele irmão acolhe, inclusive esse que está na necessidade, esperando para ser acolhido, porque ele prometeu ser acolhido. Né? Então, todo esse
esse olhar, todo esse planejamento é feito com uma engenharia que nós não temos nem ideia ainda devido ao nosso processo de evolução e nem vocabulário suficiente para descrever a grandeza de Deus nesse planejamento. Tudo muito certinho, tudo muito alinhado para que viemos aqui reencarnar diante desta comunidade, do porquê esse grupo aqui do Francisco da Luz estão juntos, por que as famílias estão juntos. Então, nós não somos uma folha em branco, nós somos uma página de um livro já bem escrito e que, quando reencarnamos, temos uma nova oportunidade de reescrever, de fazer novas anotações e novas escolhas, que é a nossa vida. E aí vem um outro processo desse ciclo reencarnatório, que é o véu do esquecimento. E é por isso que muitos acreditam que é a nossa primeira experiência que estamos vivenciando. Mas não, meus irmãos, o véu do esquecimento é o maior bem necessário para que a gente possa reescrever, ou melhor, escrever aquela nova página do nosso livro sem ler as páginas anteriores. E lá estão escritas algumas dores das nossas convivências atuais que não conseguiríamos, compreender, ou melhor, aceitar. E seria muito doloroso olhar para um irmão, para um parente, para um amigo e ver ali o meu inimigo pretérito. Seria muito difícil, muito difícil. E esse véu de esquecimento é exatamente pelo amor fraternal, principalmente o amor universal, seja ali colocado em prática. Tem um vídeo que foi colocado alguns pais falando de quem seria o seu maior amor aqui na Terra, quem era a pessoa que ele mais amava. E aí ele falou: a minha filha, que eu amo muito, muito, daria minha vida pela minha filha, ela é tudo para mim. E aí ele explicando assim: e se quando você desencarnasse e descobrisse que ela foi uma pessoa não grata sua, e ela inclusive lhe matou, como que você viria ela? E ele disse: eu ia continuar amando, porque o amor cobre montões de pecado, cobre um monte de dores. Então, quando a gente experiencia o amor verdadeiro pelo nosso irmão, é difícil que a dor prevaleça por muito tempo, ou que ele seja maior do que o amor que a gente sente um com o outro. Então, ele disse: eu ia escolher o amor do que a desavença, a dor que ele teve com aquela convivência. E é isso, nós podemos escolher o amor ao invés da dor. O perdão é um verdadeiro amor. O perdão é largar da dor, soltar a mão da dor. Não é para diminuir as mazelas do outro irmão, que cada um vai ter que fazer o seu checklist lá mesmo, eu, vocês, todos nós individualmente, mas é simplesmente dizer: vá e faça a sua caminhada, que eu quero fazer a minha. É muito bom olhar que a gente possa ser o primeiro a soltar a mão da dor. E o perdão faz esse exercício. Ele nos ajuda a compreender isso. E não é para a gente ser bonzinho, é para a gente ser consciente, é para a gente entender o significado do amais o vosso inimigo. Sabendo que ele está ali e pode nos causar alguma dor, eu vou continuar o amando, porque o amar me liberta da dor e me faz estar e ser melhor para mim e para o mundo. E tudo que a gente muda, quando a gente muda, tudo muda ao nosso redor. É fácil? Quem disse? Como disse, quem disse, Denise, não é fácil, mas é o exercício, é esse convite, é o convite que Deus
faz todos os dias para conosco. Quando a gente tem a oportunidade da reencarnação, está lá um convite. Vá e faça o seu melhor. Reencarne, faça o seu melhor. Tenta fazer aqueles exercícios mais difíceis das matérias que não passamos. E é sobre isso. E outro ciclo é o desencarne. Pois é, meus irmãos, nós estamos aqui exatamente num ciclo. E o desencarne é inerente para findar aquela pequena trajetória desse espírito eterno que somos, daquela experiência que nós planejamos e que em algum momento nós precisamos passar adiante, ir para a próxima série. Né? Às vezes, quando a gente despede da turminha, né? Quando termina um ano letivo, a gente se despede, parece que não vamos ver mais, e realmente é triste, né? E aqui é uma despedida, sim, assim como a reencarnação é uma despedida no plano espiritual. Mas o desencarne é um processo que a gente precisa entender, por mais doloroso, por mais triste que passamos na despedida dos nossos entes queridos, inclusive, principalmente quando acontecem tragédias, principalmente quando essa despedida é com irmãozinhos tão pequenos, com dores e com violência. Isso tudo amplifica essa dor. Mas precisamos entender que cada um faz as suas escolhas, e essas escolhas que é praticado um mal com o irmão, não é a melhor, né? E que bom que a gente possa refletir isso, e que as nossas escolhas nunca sejam em agredir o próximo, nem a si mesmo. E quando amamos os nossos inimigos, precisamos também aprender a nos amar, porque muitas vezes somos os maiores inimigos de nós mesmos. Somos os que mais nos ferem, somos nós mesmos. Ferimos às vezes constantemente, quando a gente não entender o que nós estamos fazendo aqui. Meu Deus, aquele relógio está estragado, já adiantou tudo, nem falei nada ainda. Mas então, meus irmãos, e aí vem um outro ciclo, a vida espiritual. Olha só, chegamos então na erraticidade, na vida espiritual. E talvez ainda não permanecemos lá por muito tempo, né? Precisamos completar o círculo reencarnatório, porque algumas tarefas não foram bem feitas e precisamos voltar. Mas a gente também precisa entender que a vida espiritual é um planejamento na Terra. Assim como planejamos reencarnar aqui para vivenciar uma nova experiência, quando estamos aqui reencarnados, nós também estamos planejando a nossa vida espiritual, porque são as nossas escolhas, nossos planejamentos, os nossos GPS que a gente faz aqui na Terra, é que a gente vai entender qual é o lugar, qual que é a consciência, aonde que a nossa consciência vai nos colocar, vai nos habitar, em que dimensão, em que lugar, em que sentimento, em que grupo, em que família que nós vamos estar, né? Então, a gente está sempre planejando, né? Eu percebi que nós somos verdadeiros planejadores, porque planejamos sim, né, a nossa vida. Então, essa é uma grande oportunidade, porque lá continuamos a aprender. Não ficamos lá inerte, dormindo, né? A gente já dorme 8 horas aqui, já foi colocado isso até, que outro dia nós estávamos questionando, poxa, por que temos que dormir 8 horas, né? Até para o corpo estar saudável, tudo, né? E por que esse 8 horas, até mais? Tem os adolescentes que já ficam bem hibernando, né? Assim, eu tenho um adolescente em casa, eles hibernam, se deixar o relógio, vão dormindo mais tempo. Mas exatamente para que não vivemos somente no corpo, mas que vivemos em espírito, para que realmente nesse desprendimento, na hora do nosso sono, a gente possa encontrar os nossos entes queridos, possamos aprender na erraticidade, assim como a equipe espiritual vem, por exemplo, aqui, vem aprender, vem numa reunião mediúnica, vem num grupo de estudo, a gente também faz esse intercâmbio na hora do sono. Também estamos lá aprendendo na erraticidade. Por isso
que fizemos esse planejamento. E é por isso, meus irmãos, chegando o tempo do relógio lá que eles alteram aqui muito rápido, a reencarnação é uma expressão da justiça e da misericórdia. E queria realmente pincelar aqui de uma forma muito breve que a doutrina espírita não é a única que fala e que estuda e que pesquisa sobre a reencarnação, sobre a consciência que vive após a morte. Hoje nós temos muitas pesquisas, muitos estudos, inclusive eu faço parte de um grupo de pesquisa falando sobre a nossa experiência após a morte, para que isso tudo valide que nós não somos somente esse corpo ou um cérebro que comanda tudo, mas nós somos um espírito que vive, que escolhe e que faz esse movimento. Já havia uma carta recebida por Kardec em abril de 1858, quando Kardec fez o Livro dos Espíritos em 57, inclusive eram 501 perguntas. Conforme ele foi recebendo as cartas, que tanto ele transformou em revista espírita, houve o senhor Geórgio que escreveu uma carta para Kardec, dizendo: os tempos estão chegando, os tempos estão a provar e a mostrar as experiências que nós vamos ter que aprender, né? E que naquela época o ápice da ciência, as ciências exatas, matemática, as ciências realmente estavam no ápice, como nunca tinha visto na humanidade. Mas ele falou: está chegando o tempo psicológico, que é o tempo do raciocínio, da compreensão, e nada mais do que nós estamos vivendo a era psicológica. Só que, e aí ele disse que vai chegar um tempo em que a ciência e a espiritualidade, o plano divino, o mundo espiritual vão se encontrar numa grande interseção. E está acontecendo. Porque nós não somos adversários. Falei isso com muita propriedade, assim, com muita, porque é isso que vem muito para mim e o que eu tento entender. Nós não estamos aqui para ser divididos, nós estamos aqui para somar. E a ciência é divina, a ciência é de Deus, assim como todo plano, assim como as religiões, que é o grupo que se coloca no mesmo objetivo para passar por aqui, por essa humanidade. A gente precisa explicar isso. Então há muito conhecimento vindo para nos ajudar a compreender, para que não sejamos mais inimigos, mas sim companheiros e irmãos realmente de caminhada, pois somos todos filhos de Deus, nesse processo que estamos como Espírito eterno que somos. E por isso, Deus, no seu grande amor para conosco, não poderia ser diferente. E a reencarnação é essa explicação, que daqui um dia não precisamos mais nos dividir em guerras, não precisamos mais dividir em raça, não precisamos mais dividir em país, mas precisamos nos unir em amor. E esse é o convite que exercitamos toda vez que a gente está num momento difícil, toda vez que enfrentamos situações que parecem infinitamente difíceis. E a gente lembra que é por amor que vamos chegar, assim como Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu já trilhei esse caminho. E quem sabe, seguimos os exemplos dele, já tem toda uma luz no túnel para seguir nessa luz divina. Meus irmãos, mais uma vez, obrigada. Obrigada a todos que estão aqui presentes, aos irmãos espirituais, que possamos levar para casa um pouquinho de amor de Deus em nossas vidas, que é Ele que nos alimenta quando a gente tem fome. Muito obrigada a todos.